Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a 2022. Sim, eu sei que eu passei um tempão sem postar vídeo, mas estamos aqui na meta para corrigir esse problema para 2022 e já vamos começar falando das melhores leituras que eu fiz em 2021. Vai ter vídeo das piores também, que eu sei que vocês gostam de gente falando mal de livro aqui no YouTube, mas isso a gente vai conversar outro dia. Hoje a gente vai falar dos meus 15 livros favoritos de 2021 e eu espero que vocês curtam muito. Se vocês já leram algum deles, falem comigo aqui nos comentários. E lembrando sempre que se vocês quiserem comprar algum desses livros, o link da Amazon tá aqui na descrição. Se você comprar por ele, eu ganho uma pequena comissão e consigo continuar comprando livro aqui pro canal. Vai ter sorteio, mas eu vou explicar só no final. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Em 15º lugar, a gente tem uma das minhas primeiras leituras do ano, que foi Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Um dos primeiros vídeos que tem aqui do canal é desse livro aqui, e eu já sabia na época que ele provavelmente ia entrar para minha lista de favoritos. Ele foi caindo várias posições com o passar do tempo, afinal eu li 70 livros esse ano. Então, quando você lê uma grande quantidade de livros, tem uma chance muito grande de você ir gostando cada vez mais de livros diferentes e ficar, ah, não, esse aqui é meu favorito, esse aqui é meu favorito. Então ele acabou caindo várias posições. E aliás, quando eu digo que eu li 70 livros em um ano, isso não significa que você tem que fazer o mesmo, isso aqui não é uma competição. Na minha vida, fechou para eu ler muitos livros esse ano, na sua pode não ter fechado, na sua pode ter fechado para ler mais. Não é sobre a quantidade de livros que a gente tá lendo. Também não gosto de gente que fica falando, ah, tem quantidade, mas não tem qualidade. Ah, por favor. Mas voltando, tem um vídeo aqui no canal super antigo, que foi uma das primeiras resenhas que eu fiz, e é justamente sobre esse livro. Eu vou deixar linkado aqui na descrição, caso vocês queiram saber mais detalhes sobre esse livro. Ele é basicamente sobre o Charlie Gordon, que é um homem que tem uma deficiência intelectual grave, e ele participa de um experimento científico que promete que vai aumentar o QI dele. Ele quer muito ser uma pessoa inteligente, que sabe conversar com os outros, que pode fazer amizades, que pode ser considerado uma pessoa inteligente no final das contas. Só que ele participa desse experimento e isso acaba tendo consequências diferentes do esperado. E a gente vê muito o estigma da pessoa com deficiência intelectual na nossa sociedade, a gente vê muito o Charlie tendo novos problemas devido à cirurgia e à participação dele na comunidade científica. Tem muita essa discussão do que é ser inteligente. Será que ser inteligente vai te fazer feliz? Não sei. Enfim, uma leitura que eu gostei muito. Uma das minhas coisas favoritas sobre essa leitura é que a gente começa a narrativa com o Charlie não sabendo escrever muito bem direito, e isso vai mudando conforme o livro passa. Então é muito interessante ver que a gente tem essa progressão do personagem ao longo do caminho. E o 14º livro é O Fundo é Apenas o Começo, que é um livro que eu jamais teria lido se fosse por escolha minha. Eu acabei lendo ele por uma leitura coletiva aqui do YouTube, na Maratona Literária de Verão de 2021. Aliás, a de 2022 tá quase aí. Vai começar no dia 7. Vou deixar aqui na descrição também o vídeo do GF, em que ele explica como é que vai funcionar essa maratona. Eu adoro participar de maratona. Esse livro é sobre um adolescente que começa a enfrentar alguns problemas. Ele começa a ter algumas alucinações, a ouvir vozes. Basicamente, o que a gente costuma entender como um diagnóstico de uma pessoa com esquizofrenia, com bipolaridade. É uma certa mistura de coisas. Mas ao longo do livro tem uma explicação melhor a respeito disso. Mas o que é muito interessante sobre esse livro é que o personagem vai e volta entre o mundo real e um mundo imaginário, em que tudo é uma metáfora pro mundo real. E eu achei as metáforas bastante óbvias em vários momentos, mas eu achei interessante justamente porque parece um livro para pessoas mais jovens entenderem um pouco da importância de cuidar das doenças mentais, de procurar por ajuda quando necessário. E eu achei muito criativa a maneira como o autor decidiu lidar com todos os temas. Não acho que seja um livro para todo mundo. Conheço pessoas que não gostam muito dessa coisa de ficar indo e voltando entre sonho, imaginação, realidade. Mas é uma leitura que eu curti bastante e fica a minha recomendação para vocês. O 13º livro foi uma não ficção, o Against Empathy, do Paul Bloom. Eu tive aula com o Paul Bloom na minha pós-graduação. Ele é um psicólogo e um cientista cognitivo, ele estuda ciências cognitivas. E eu fiquei muito interessada em um livro que ele menciona, o Against Empathy, justamente porque eu sou uma pessoa que a palavra que eu mais odeio na face da Terra é empatia. Porque pra mim sempre pareceu uma coisa um pouco estranha dizer, ah, você precisa se colocar no lugar do outro pra parar de ser idiota com ele, alguma coisa assim, ou pra ser bom com as outras pessoas. E me parece esquisito porque você tem que se imaginar no lugar do outro pra ser bom, me parece uma coisa um pouco estranha. Pra mim, você só deveria simplesmente ser uma pessoa boa sem ter que se imaginar naquela situação. Você não precisa, por exemplo, se imaginar vivendo em situação de rua
pra querer ajudar pessoas de situação de rua. As coisas não são sobre nós mesmos, na minha opinião. Então eu nunca gostei muito da palavra empatia, sempre me pareceu uma coisa que as pessoas tinham mais empatia pelos seus amigos do que pelas pessoas mais distantes. E o que a gente vê nesse livro é que justamente isso faz sentido, porque a empatia vem de um sentimento. E você, obviamente, vai ter sentimentos mais fortes com relação aos seus amigos e aos seus familiares do que você vai ter com um desconhecido. E é por isso que o Paul Bloom traz esse argumento de que a gente pode ter empatia, empatia não é uma coisa ruim, mas que a gente não deveria basear as nossas decisões morais em empatia, e sim na racionalidade. Porque, por exemplo, você pode ter mais empatia pelas pessoas do seu país que estão sofrendo e menos empatia pelas pessoas do Afeganistão. Mas isso não significa que as pessoas do Afeganistão não estejam sofrendo, que você não possa ajudar elas também. Isso é só um exemplo de um pouco do que ele traz muitos estudos científicos, muitas coisas interessantes, muitas formas diferentes que as pessoas pensam a moralidade, como ser uma pessoa boa, o que é ser uma pessoa ruim. Então é um livro muito interessante acerca desse tema e eu gostei de finalmente ver outra pessoa falando de empatia da maneira como eu penso nela, porque todo mundo sempre fala como uma coisa incrível e eu nunca consegui ver isso como uma coisa incrível. Então me senti assim, me identifiquei e achei um pensamento muito interessante. Eu adoro saber desse tipo de estudo que ele fala. Fica a recomendação para quem quer ler uma não ficção, porém esse livro só tem em inglês ainda. Eu consegui baratinho em e-book pra ler, o livro físico estava caríssimo. Melhor em e-book nesse caso. Mas eu espero muito que saia uma tradução pro Brasil, até porque outros livros do autor já foram traduzidos pro Brasil. Se vocês procurarem pelo nome dele, vocês vão encontrar outros volumes que ele já escreveu. Alguns também sobre moralidade, mas tem um deles que é sobre moralidade de bebês, de crianças, que parece ser muito interessante também. Então, esse livro especificamente, infelizmente, não vamos encontrar em português, mas tem outros trabalhos do autor que estão por aí. O 12º livro é brasileiro. O Vilarejo, do Rafael Montes. Eu já tinha lido outro livro do Rafael Montes que eu não gostei muito, Uma Mulher no Escuro, mas o Vilarejo eu achei diferente, ele é como se fosse uma coleção de contos que se passam no leste europeu, numa cidadezinha, e cada um deles representa um pecado capital. E, portanto, um dos 7 demônios reis do inferno. É um livro bem curtinho, mas eu fiquei bastante aterrorizada lendo alguns dos contos. E todos eles se unem, porque eles se passam na mesma cidade. Você vai ver personagens de um conto aparecendo no outro. E todos fazem muito sentido juntos no final. Eu gostei justamente porque me deixou com medo e porque eu achei muito bem escrito. Eu gostei da temática de trazer os pecados capitais dessa forma e me deixou novamente mais interessada pelo trabalho do autor. Em 11º, a gente tem uma das maiores surpresas do ano, Hamlet, de William Shakespeare, porque aqui a gente também lê clássicos. Eu quis ler esse livro porque eu recebi outro livro da Intrínseca, um livro chamado Hamlet. Esse livro é uma reimaginação da vida de Hamlet e do seu filho, da sua família, durante o período da peste negra na Europa. Mas eu me senti um pouco estranha de ler Hamlet sem nunca ter lido Hamlet. E eu fiquei tanto pensando assim, como as coisas culturais dos Estados Unidos, da Europa, parecem presumir que a gente leu esse tipo de coisa, tipo Shakespeare, Dickens. Tem muitas referências, às vezes, e a gente meio que pega, às vezes, ou não. Mas não é a nossa literatura clássica que a gente lê na escola, que a gente precisa saber, assim, em geral, não é um Machado de Assis. Mas pra eles é como se fosse pros estrangeiros. Então, acabei lendo Hamlet pela primeira vez e fui muito surpreendida, porque eu achei que fosse ser uma leitura muito mais difícil e, na verdade, é uma leitura muito fluida e engraçada. Eu achava engraçado vários trechos de Hamlet. Eu fui até depois pesquisar se eu podia achar Hamlet engraçado ou se eu tava sendo burra. Quando vê, só pessoas que não entendem Hamlet dão risada de Hamlet. Porque, no final das contas, é uma tragédia, né? Não é uma das comédias de Shakespeare, é uma das tragédias. Mas eu tava me divertindo muito, então fui pesquisar e descobri que, sim, existe muita ironia e muito humor em Hamlet, então eu não estava errada em achar engraçado. Eu acho importante falar sobre isso porque muitas vezes a gente pensa que vai ser uma leitura inacessível, quando a realidade é que é uma leitura bastante simples de entender e que é até mesmo divertida. Então fica a dica, se você não está lendo Hamlet por medo, você pode ler Hamlet. Agora a gente entra no top 10 e chegamos lá com O Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas. Esse livro toca no tema do racismo dos Estados Unidos, mas de uma maneira bastante adolescente. É tratado com bastante seriedade, mas quando eu digo de maneira adolescente, porque a gente está acompanhando uma personagem adolescente que vivenciou uma situação em que ela e um amigo foram parados por um policial, um amigo também negro. Eles são abordados por esse policial e o policial, então, assassina o amigo dela. É um tema bastante pesado e a gente vê muito como que ela tenta lidar com isso ao longo do livro. E o medo de falar a respeito disso e receber represálias e ter consequências ruins pra vida dela e pra família. Mas, ao mesmo tempo, a necessidade de lutar
pela causa, pelo amigo dela, para que ele seja lembrado. Um exemplo de outra problemática que é trazida aqui, dentro desse tema ainda, é que a personagem principal estuda numa escola em que a maioria das pessoas é branca e uma das melhores amigas dela é branca, mas ela não parece conseguir entender, nem querer entender o que a personagem principal tá falando. Então eu achei que o livro traz várias coisas que realmente acontecem no nosso mundo, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Brasil, de uma maneira tocante, é um livro bastante emocionante, e também de uma maneira fácil de entender, educativa de uma maneira que eu acho que todo mundo pode apreciar. Em nono lugar, eu trouxe um quadrinho, que foi o meu favorito desse ano. Eu não sei exatamente dividir os quadrinhos em graphic novel, em HQ, eu só sei que eu adorei Grama. Eu li ele pro vídeo de Volta ao Mundo da Coreia do Sul. Essa aqui é a edição em inglês porque na época eu não consegui encontrar a versão em português, mas ele foi publicado aqui pela Pipoca e Nanquim. Inclusive a edição da Pipoca e Nanquim eu acho mais bonita do que essa. Grama fala sobre as Comfort Women, que é uma situação que ocorreu ali na época da Guerra Sino-Japonesa. E basicamente as meninas da Coreia e da China eram raptadas ou enganadas, ou eles ofereciam algum trabalho e elas acabavam achando que iam ter uma vida melhor em outro lugar. E elas acabam todas elas indo parar em locais em que elas se tornam escravizadas sexualmente. E elas ficam servindo, então, aos soldados japoneses. Quando eles param para descansar, eles vão nessas casas onde essas meninas moram e se aproveitam delas. Aqui a gente tem justamente a história de uma pessoa real que viveu isso, que tá contando como que foi. Então eu recomendo, eu achei historicamente muito interessante, eu não conhecia essa questão das Comfort Women, e também uma história que toca muita gente, né? Porque é uma coisa absurda. E a região desses países asiáticos que eu mencionei, a região de Japão, China e Coreia, sofre com as repercussões disso até hoje. E o próximo livro é A Cor Púrpura, da Alice Walker, vencedor de um prêmio Pulitzer. Esse foi um dos livros que eu li no meu clube do livro, que eu tenho com algumas amigas, e foi o meu favorito do Clube do Livro. Ele é ambientado no sul dos Estados Unidos, no período entre guerras, e a gente acompanha a Cilly, que é uma jovem negra que nasceu da pobreza, que acabou casando muito cedo. Ela é obrigada a se separar dos filhos dela em um certo ponto. Ela também é obrigada a se separar da irmã, e ela vive então com um homem que é violento com ela, que não respeita ela. E não tem um acontecimento em específico nesse livro, a gente vai seguindo toda a vida da Cilly enquanto ela vai contando pra gente o que aconteceu, através de cartas que ela escreve pra Deus ou pra irmã dela, que ela não vê mais, que ela acha que talvez possa estar morta, ela não sabe onde está. E eu acho que é uma personagem que faz a gente se afeiçoar muito a ela. É uma personagem que definitivamente foi muito impactante pra 2021. E eu acho que vocês também vão se apaixonar por essa personagem. O sétimo livro que eu mais gostei no ano passado foi uma fantasia, quem diria? As Mentiras de Locke Lamora foi uma das minhas fantasias favoritas e eu tava com muita vontade de ler fazia muito tempo, mas eu não encontrava o livro pra vender. Até que eu finalmente desisti e resolvi ler em e-book. Esse livro faz parte da série Nobres Vigaristas, que a princípio vai ter 4 livros, mas o quarto ainda não foi lançado, faz anos, porque autores de fantasia fazem isso com a gente. Mas os 3 primeiros volumes já estão lançados no Brasil. E esse livro é sobre Locke Lamora, que é o que? Um ladrão. E ele faz parte do grupo dos Nobres Vigaristas, que é uma gangue de ladrões. E eles são uma gangue de ladrões muito interessante, porque eles são muito estudados na arte da ladroagem. E o que é muito legal também sobre esse livro é que ele se passa numa cidade que parece muito dominada por ladrões e por coisas sombrias. Rola muita corrupção. Isso acaba sendo mais interessante até do que os elementos fantásticos da história, que não são muitos. Pelo menos nesse primeiro volume, o sistema de magia é bastante soft, ele mal aparece. E é muito mais focado então nas pessoas e nas atitudes das pessoas. E eu adoro livros com personagens ladrões, eu acho que é muito interessante. É muito legal ver o Locke e os nobres vigaristas dando um golpe, fazendo as tramóias deles. É um livro que me divertiu muito. Era um pouco lento no início, mas depois, quando pegou no tranco, pegou no tranco. Até agora eu tô lendo, nesse momento, Mares de Sangue, que é o segundo volume. E eu demorei muito tempo pra ir de um volume pro outro, porque eu tava lendo Locke Lamora em janeiro do ano passado, e agora em janeiro deste ano estou lendo Mares de Sangue. E eu tinha me esquecido o quanto eu adorava esses personagens. Quando eu comecei a ler, eu fiquei com muita saudade deles. Então fica a dica aí pra quem gosta de fantasia. Agora os próximos 2 livros vocês considerem um empate técnico, porque eu não consegui decidir qual que é o quinto colocado e qual que é o sexto colocado. Eu fiquei trocando de lugar os dois há um tempão, até que eu decidi que eu não vou decidir nada, eu vou falar dos dois aqui como se fosse um empate técnico. E o primeiro deles então é Lendários, da Tracy Deonn. Eu ganhei esse livro de presente de aniversário de uma amiga, e eu achava que eu não ia gostar tanto dele, porque apesar de eu adorar uma fantasia jovem adulto, na vibe Instrumentos Mortais, vocês sabem que eu adoro Instrumentos Mortais. Eu adoro essa vibe, mas eu achei que eu não fosse gostar desse livro porque ele tem a ver com lendas arturianas, ou seja, lendas lá do rei Arthur. Eu fiquei, acho que não vai ser legal. Mas aí eu peguei pra ler e eu li 400 páginas num dia só, então eu acho que eu gostei. Eu não conseguia largar esse livro por nada, eu passei a madrugada lendo. Eu tava me divertindo muito. Uma coisa muito interessante é que a gente tem
poucas protagonistas negras em livros de fantasia, pelo menos nos livros que ficam famosos, porque esse era um gênero que era muito dominado por homens brancos. Mas aqui a personagem principal é uma menina negra, e isso vem com muitas repercussões, porque ela tá justamente entrando num mundo de fantasia branca. Porque as pessoas envolvidas ali na questão da Tábua do Rei Arthur, que é todo um sistema de magia, sociedade secreta que tem aqui dentro. Você gosta de sociedade secreta? Tem sociedade secreta. Essas pessoas são todas pessoas brancas e ela parece uma pessoa estranha não somente por ser uma humana normal a princípio, mas porque ela é uma menina negra. Então isso tem várias questões que eu acho que a autora trata muito bem. E também a gente tem envolvimento de magia, de coisas da cultura, de matriz africana, que eu achei muito interessante a junção das duas coisas. Das magias de matriz africana com a questão da sociedade ali do Rei Arthur. Foi um baque, assim, de duas coisas que eu achei muito legal, ter dois sistemas de magia rolando ao mesmo tempo na história. Eu terminei o livro já muito ansiosa pra continuação, eu mal posso esperar pra ela chegar. E o outro livro que eu deixei empatado aí nessa categoria foi Misery, do Stephen King, que foi um dos primeiros livros que eu li no ano e eu também já sabia, assim como Flores para Algernon, que ele ia estar na minha lista de favoritos. Esse livro é sobre um escritor, porque Stephen King gosta muito de escrever sobre escritor, sobre professor, sobre coisas que ele já foi. E o Paul Sheldon, o personagem principal, é um escritor muito famoso que acaba sofrendo um acidente e vai parar na casa de sua fã número 1, que resgata ele. E essa fã, Annie Winkles, talvez não seja a pessoa mais sã do universo. Ela era mais enfermeira, então ela sabe cuidar dos ferimentos dele, porém ela é um pouco fora da casinha. E ela mantém ele prisioneiro, já que ela ama tanto ele. Mas ela tá brava porque ele matou a personagem favorita dela, dos livros dele, e ela quer que ele traga ela de volta, então ele é obrigado a escrever um novo livro enquanto ele tá em cativeiro. É um livro muito angustiante, inclusive aqui no Brasil ele costumava ser publicado com a tradução Angústia e não Misery, e eu acho que é um título que faz muito sentido. Ele também é um livro bastante claustrofóbico, porque você fica o tempo todo preso com o personagem, e é muito tenso, porque tudo pode acontecer a qualquer momento, é tudo muito violento, e ao mesmo tempo em que tudo isso é muito horrível, também é muito interessante se você gosta de escrever, porque ele fala muito do ofício do escritor, de o personagem redescobrir o seu amor pela escrita, de ter um tesão escrevendo. Então é muito interessante por esses dois aspectos que me fizeram amar tanto esse livro. Em quarto lugar, a gente tem mais um livro da Coreia do Sul, Pachinko. Pachinko é um daqueles livros que conta a história de uma família inteira por várias gerações, tipo 100 Anos de Solidão e A Casa dos Espíritos. A gente começa conhecendo, então, o pai da Sandja, depois a gente conhece a Sandja, e assim por diante. Mas eu diria que o personagem mais importante de todos provavelmente é a Sandja, que é a personagem que amarra toda a história, que você conhece ela desde antes dela nascer até ela ficar bem velhinha. E basicamente ela engravida de um homem que ela não deveria engravidar e ela aceita se casar com outro homem, um pastor que aparece ali. Esse pastor acha que a missão dele é casar com essa mulher e salvar ela da desgraça que vai ser uma mãe solteira na Coreia da época. Então eles acabam se casando e eles se mudam pro Japão para encontrar com o irmão desse pastor que mora no Japão. E isso vai fazendo a gente passar por toda a história do Japão, da Coreia, de toda a guerra sino-japonesa. Tem até conexão com a questão das comfort women, embora a gente não veja isso de perto e só fique meio sutil a referência. Depois a gente também tem o preconceito que os japoneses tinham com os coreanos e que muitas vezes tem até hoje. Então é muito interessante também. Vocês perceberam que eu gosto de ficção histórica? Eu percebi que eu gosto de ficção histórica. Esse é o aprendizado que a gente tem de 2021. Adoro ficções históricas. Gosto de aprender história lendo livros. Eu aprendi várias expressões e várias coisas da cultura coreana. O que as pessoas comem, como é que elas se vestem, qual que é o nome apropriado para algumas coisas. Mas para além do nível conhecimento, também foi um livro que me emocionou muito. Quando eu terminei de ler, eu sabia que eu ia ficar com saudade da Sandja, já que eu acompanhei toda a vida dela. Então é um livro que eu recomendo para vocês. Eu acho que vocês também vão se envolver bastante. Agora chegamos ao nosso top 3. E o terceiro livro é sobre a escrita do Stephen King, porque a gente precisa ter mais de um King por lista. E esse livro aqui é uma não ficção, é o único livro de não ficção que vocês vão encontrar do autor escrito em português. Ele é basicamente sobre a escrita. Na verdade, no início a gente tem uma breve biografia do autor, ele mesmo contando como é que foi a vida dele, como é que ele quis escrever, como que ele começou a escrever Carrie, como que ele fez outros dos trabalhos deles, e eu achei muito interessante para saber de onde que ele tirou as ideias e o que ele faz quando ele tem um bloqueio criativo. E é legal também para saber que Stephen King também tem dias ruins em que ele parece que tudo que ele escreve é uma merda. Então foi muito legal, e depois tem outro momento do livro em que ele dá dicas de como se tornar um escritor melhor, como aprender mais. Ele analisa algumas passagens de alguns livros para mostrar o que ele tá dizendo. Ele também dá algumas dicas de livros pra você ler, ele é um cara que lê pra caramba. Se você entra numa livraria,
Tem quote do Stephen King recomendando o livro em muito livro, né? A gente fica até com dúvida se ele realmente leu. Mas pelo que ele conta dos hábitos de leitura dele, parece que ele lê bastante mesmo. Então é um livro muito legal, eu acho, pra qualquer fã do Stephen King ou pra pessoas que querem escrever melhor. Foi um livro que me inspirou bastante, então pra mim não foi só um manual, foi um abraço de Stephen King me dizendo que tá tudo bem se eu não adorar tudo que eu escrevi o tempo todo. Mas também é uma puxada de orelha de Stephen King, porque ele disse pra eu escrever todo dia e eu não tenho essa rotina. Mas esse ano vai dar certo Stephen King a qualquer momento. O primeiro e o segundo lugar também foi uma briga, mas eu acabei me decidindo. O segundo lugar ficou com A Vida Invisível de Ed La Rue, da V. Schwab, que provavelmente é um dos livros mais criativos que eu li esse ano. É um livro que tinha todo um hype, eu tinha até medo de não gostar, porque tava todo mundo falando muito bem do livro. E no final das contas eu adorei. Ele é um pouquinho lento, eu sei que tem pessoas reclamando, mas eu acho que faz parte da construção da personagem e da construção da angústia que é ser a personagem. Porque quem é Ed La Rue? Ed La Rue é uma menina que vivia numa aldeia, mas ela não queria viver naquela aldeia, ela não queria se casar, isso se passa aí na França do passado. Ela queria ter uma vida diferente do que era o planejado para ela. Ela acaba então fazendo uma prece para os deuses que atendem depois do anoitecer, que é uma coisa que ela não deveria fazer, e aparece um desses deuses e acaba fazendo um trato com ela, e ela se torna livre. Só que quem faz um acordo com um demônio tem problemas. Então a liberdade que ele concede para ela é que ela vai poder viver para sempre, sempre jovem, imortal. Porém, ninguém vai se lembrar dela. Então, o que acontece ao longo do livro é que ela fala com uma pessoa, a pessoa vira as costas, começa a sair e de repente já não lembra quem ela é, já não lembra de ter conhecido ela. Então, a gente vai acompanhar toda a história da Ed depois que ela fez esse trato ao longo de séculos, e ao mesmo tempo a gente tem a Ed dos dias de hoje, em que ela conhece um boy. Não é um boy qualquer, é um boy que se lembra de quem ela é. Por que que ele se lembra de quem ela é? A gente não sabe. Então é uma história que me envolveu bastante, tanto pelo romance quanto pela história da própria Ed. Vocês já devem ter percebido que eu me envolvo muito com personagens que eu acho muito legais. Então esse é um livro que eu recomendo, é um livro que eu adorei. E fica a dica aí. Então, em primeiríssimo lugar, eu tive que colocar toda uma trilogia. Que se vocês me conhecem, vocês já sabem qual é, porque eu fiquei completamente obcecada por essa trilogia. Mistborn, do Brandon Sanderson. A primeira era, na verdade tem uma segunda era também que eu não li ainda, mas que se passa em outra época com outros personagens. Mas estamos falando aqui de Mistborn Primeira Era, o Império Final, o Poço da Ascensão e o Herói das Eras. O meu favorito desses todos é o primeiro livro, que é o Império Final. Tem vídeo aqui no canal em que eu analiso toda a trilogia, com vários pormenores, caso vocês queiram assistir. E foi assim uma trilogia que agradou tanto o meu eu que ama fantasia, tanto, mas tanto. Eu fico tão triste que ela não é mais publicada no Brasil, que a editora que publicava tinha desistido do autor, e aí agora outra editora pegou os direitos para publicar o autor. Vai sair novos livros dele pela trama, mas não vai sair Mistborn, vai sair outra série, Stormlight Archive, que eu também tô animada para ler. Mas eu espero que eles tragam Mistborn de volta no futuro, porque por enquanto só dá para você ler em e-book, ou se você achar assim em sebos por valores caríssimos, se você achar barato, saiba que você pode vender esse livro por caríssimo. Então se tornou um livro raro, mas é uma trilogia fantástica que eu adorei muito. No final eu chorei. Eu adoro como o autor consegue amarrar várias coisinhas de uma forma que eu acho que eu dificilmente vejo esse nível de detalhe em livros. E o Brandon Sanderson faz isso muito bem. Basicamente, a gente tem Mistborn na história de um mundo em que o herói que deveria salvar o mundo não conseguiu. Ele fracassou e o mundo agora vive numa calamidade terrível. A ideia é que tem um grupo de ladrões, exatamente ladrões de novo, que vão se envolver ali com a possível queda do imperador tirano. É só o que eu vou dizer pra vocês. Se vocês quiserem saber mais, pra não me alongar muito também, vão assistir o meu vídeo inteirinho sobre Mistborn. E fica muita dica pra vocês que curtem fantasia, porque é maravilhoso. É isso, gente. Esse vídeo já deve estar enorme. Eu li mais vários outros livros maravilhosos, mas que não deu pra trazer aqui, porque eu podia trazer só 15, segundo meu próprio critério, porque senão eu ia ficar aqui falando pra sempre de todos os 70 livros que eu li. E a gente vai falar de livro que foi ruim, vamos falar, mas não hoje, outro dia. Então fiquem atentos. E como eu não posso sortear Mistborn, porque eu não consigo nem achar pra comprar Mistborn, eu vou sortear o meu segundo livro favorito do ano. Então alguém aí vai ser o vencedor, que vai levar pra casa uma edição de A Vida Invisível de Ed La Rue, e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. Para participar tem que preencher o formulário aqui embaixo, e boa sorte pra todo mundo. É isso, gente, até o próximo vídeo.